Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de abril. O presidente do STF participa da 7ª edição do Brasil Conference, promovida por estudantes da Universidade de Harvard, do MIT e de outras universidades de Boston. Em vídeo gravado para o evento, Fux fala sobre a importância do respeito às instituições e o papel constitucional do Supremo. E ressalta que a democracia é feita de debate construtivo e honestidade de propósitos. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministra Rosa Weber dá 5 dias para que o governo federal se manifeste sobre a compra de insumos para intubação de pacientes com Covid-19. Rede Sustentabilidade pede ao Supremo que o Ministério da Saúde inclua grávidas na prioridade de vacinação contra o novo coronavírus. Ministro Ricardo Lewandowski determina compartilhamento de mensagens apreendidas pela Operação Spoofing com o Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, vai falar sobre a democracia brasileira no encerramento dos debates da Brasil Conference desta segunda-feira. O evento, promovido por estudantes de Harvard, do MIT e de outras universidades de Boston, nos Estados Unidos, está em sua 7ª edição e vai até o dia 17 de abril. A participação foi gravada em vídeo. O presidente Luiz Fux falou primeiramente sobre a importância do respeito às instituições. Todo esse repertório jurisprudencial inspira-se na premissa de que não há saída para nenhuma crise fora da Constituição. No exercício de suas funções, o Supremo Tribunal Federal tem buscado assegurar que a nossa Constituição permaneça como a certeza primeira de todos os brasileiros. Deveras, numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a reforçar a crença em nossa Carta Maior e em nossas instituições. O presidente do STF também ressaltou o papel do Supremo para proteger a democracia. Imbuído desse espírito, o Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, estará a postos para cumprir o seu papel de salvaguardar a Constituição do Brasil, atuando pela estabilidade institucional da nação e pela proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Fux chamou a atenção para a necessidade de se reforçar o regime democrático e de como os cidadãos devem permanecer vigilantes. Trago uma advertência, porém. Tratando-se de sustentabilidade democrática, não há nada automático, nada natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente alimentado e reforçado. Para tanto, as instituições devem atuar de forma independente, impondo freios e contrapesos recíprocos, porém de forma harmônica, estando alinhadas entre si em prol da materialização dos valores constitucionais. Igualmente, os cidadãos devem ser vigilantes para que as regras do jogo democrático sejam rigorosamente cumpridas. Luiz Fux defendeu ainda a tolerância entre quem pensa diferente. Não esqueçamos de que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Por isso mesmo, a democracia não é silêncio, mas antes voz ativa. Não é concordância forjada, seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Em tempos de pós-verdade e de polarizações exacerbadas, o dissenso convida a coletividade a tematizar as diversas perspectivas de um mesmo mundo. Somente através da justa posição respeitosa entre os diferentes, conseguiremos eliminar os excessos de cada lado do debate, para então construirmos soluções mais justas e pragmáticas para os problemas coletivos.
A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, intimou o governo federal a se manifestar sobre as medidas adotadas para disponibilizar aos estados os insumos para a intubação de pacientes com Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos falar com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Quem foi que entrou com esse pedido aqui no STF, Viviane? Foi o governo da Bahia, William. Boa noite para você e boa noite para todo mundo. O pedido em caráter liminar é para que o Supremo obrigue o Ministério da Saúde a comprar os medicamentos que fazem parte do chamado kit intubação. O governo baiano pediu também que os estoques sejam ampliados se a pandemia piorar e também o financiamento do kit. A ministra Rosa Weber determinou que o governo federal se manifeste para esclarecer: 1. As medidas adotadas sob o kit intubação em relação a todos os estados e o Distrito Federal, não apenas aí em relação à Bahia, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E o outro pedido, se existe algum risco de desabastecimento no país. O prazo para a manifestação do governo federal é de 5 dias. William. Ok, Viviane, obrigado pelas suas informações. E o Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo que determine a inclusão de todas as grávidas na lista de prioridade de vacinação contra a Covid-19. O pedido foi apresentado no âmbito de ação do próprio partido, que discute a atuação do governo federal na condução da imunização contra a doença. Para a rede, a despeito das evidências apresentadas pela comunidade científica, o atual Plano Nacional de Vacinação aborda de forma insuficiente os riscos e a necessidade de priorização das gestantes na imunização contra a Covid-19, limitando-se a reafirmar a prioridade apenas dasquelas que já pertencem a algum outro grupo prioritário ou de risco. O relator do pedido é o ministro Ricardo Lewandowski. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram que o Estado de Alagoas divulgue critérios para ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. O Estado de Alagoas já teve taxa de ocupação de 89% dos leitos destinados a pacientes com Covid-19. A recomendação foi destinada ao governo do Estado e ao secretário de Estado da Saúde e pede para que informem quais são os critérios adotados para a priorização de pacientes para ocupação destes leitos em caso de falta de vagas suficientes para atender a população infectada. As informações devem ser divulgadas nos boletins diários pelo site alagoascontracoronavírus.com.br. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual pedem também para que os hospitais públicos tenham insumos e equipe técnica suficiente para fazer o atendimento. O prazo para retorno desta recomendação é de 5 dias. A Justiça Federal decidiu aumentar a multa aplicada à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Amazonas por causa de aglomerações em agências do Estado. A Caixa Econômica Federal e o governo do Amazonas foram condenados a pagarem multa de R$10 mil em razão das aglomerações provocadas nas agências durante a pandemia da Covid-19, principalmente no período em que foi liberado o auxílio emergencial. A questão é que depois da sentença, o banco não adotou medidas para evitar a presença de um grande número de pessoas na mesma agência e o governo estadual não fez a fiscalização devida. Com isso, o Ministério Público Federal entrou com novas provas no processo e a Justiça decidiu aumentar ainda mais a punição. O valor da multa passou para R$20 mil. E, além disso, a Caixa Econômica tem 30 dias para mostrar que está cumprindo com as normas sanitárias nas agências. E veja a seguir, o Supremo decide que execução extrajudicial de dívidas hipotecárias é constitucional. Em instantes. Foi por meio da Constituição Cidadã, como foi denominada por Ulisses Guimarães, que o povo se viu pela primeira vez protegido, seja pela inserção de direitos fundamentais, seja pela estrita divisão dos poderes no âmbito estatal, ou até mesmo pela inclusão de cláusulas pétreas, ou seja, a partir daquele momento, não importasse qual governo tomasse o poder, os direitos ali garantidos nunca mais poderiam ser suprimidos.
ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou o acesso do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, a outros trechos de mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. As conversas foram hackeadas por acusados de invadir celulares de autoridades da Operação Lava Jato no Paraná. Na decisão, Lewandowski ressaltou que o pedido de acesso foi feito antes da ministra Rosa Weber suspender liminarmente inquéritos sobre diálogos que diriam respeito a ministros do STJ. Ao liberar o acesso, Lewandowski restringiu o uso do conteúdo até decisão final do STF sobre a continuidade da investigação aberta no Superior Tribunal de Justiça. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo reafirmou a jurisprudência da Corte para reconhecer que é constitucional a execução extrajudicial de dívidas hipotecárias. O julgamento foi de 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. No primeiro, o Banco Bradesco questionou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu serem inconstitucionais os artigos 30, parte final, 31 a 38 do Decreto-Lei 70 de 1966. De acordo com o processo para aquisição de um imóvel próprio, um casal de paulistanos e o banco adotaram no contrato de compra e venda o procedimento extrajudicial de crédito hipotecário. Pela falta de pagamento das prestações, o casal teve contra si execução extrajudicial do imóvel e, consequentemente, a arrematação pelo credor hipotecário. Já no outro processo, uma devedora contestou decisão do TRF da Terceira Região, que considerou que as regras não violam as normas constitucionais. O julgamento teve início no plenário físico e havia sido suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A análise foi retomada e concluída em sessão do plenário virtual, encerrada na semana passada. Em discussão, a compatibilidade ou não dos dispositivos legais que autorizavam a execução extrajudicial de dívidas hipotecárias dispostos no Decreto-Lei 70 de 1966 com a Constituição Federal. Por maioria, o plenário seguiu o voto do ministro Dias Toffoli. Ele ressaltou que a jurisprudência pacífica do Supremo considera que as disposições constantes do Decreto-Lei não são inconstitucionais. Toffoli também destacou no voto o entendimento de que a execução extrajudicial baseada no decreto não afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao seguir o voto do ministro Toffoli, o plenário negou o recurso proposto pela devedora, mantendo decisão do TRF da Terceira Região, e aceitou o pedido do Bradesco para reformar o acórdão do TJ de São Paulo e restabelecer a decisão de primeira instância. Para o assunto, os ministros fixaram a seguinte tese: é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei número 70 de 1966. Segundo a decisão, as regras não resultam em supressão do controle judicial, mas somente em deslocamento do momento em que o Poder Judiciário é chamado para intervir. Além de prever uma fase de controle judicial antes da perda da posse do imóvel pelo devedor, não há impedimento que eventual ilegalidade no curso do procedimento de venda do imóvel seja reprimida pelos meios processuais próprios. Também no plenário virtual, por maioria, o STF decidiu que os municípios não podem cobrar taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por postes de energia elétrica. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica entrou com uma ação no Supremo questionando uma legislação do Rio Grande do Sul. Um decreto e uma lei de 2015 permitiam a cobrança pelos municípios do uso de faixas de domínio e de áreas perto de rodovias estaduais e federais delegadas pelas concessionárias de serviço público de energia elétrica. Mas os ministros do Supremo entenderam que isso é inconstitucional. A maioria seguiu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia.
A relatora afirmou que a legislação gaúcha invadiu a competência da União para estabelecer o regime e as condições de prestação de serviço público de energia elétrica por concessionárias. E lembrou que a jurisprudência do Supremo vem proclamando a impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre governo federal e empresas concessionárias. O caso é de repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os processos semelhantes na justiça brasileira. A Cesan, empresa pública de saneamento do Espírito Santo, terá de anular promoções feitas sem concurso público a partir de abril de 1993. Por unanimidade, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a empresa tem 120 dias para declarar a nulidade dos atos e determinar o retorno de todos os beneficiados aos cargos e funções anteriormente ocupados. A decisão foi tomada a partir de ação do Ministério Público do Trabalho, que pedia que fosse declarada a inconstitucionalidade e a nulidade das promoções feitas pela Cesan no Plano de Cargos e Salários de 2006. Segundo o MPT, muitos empregados foram promovidos de cargos, inclusive de nível médio para superior, sem a realização prévia de concurso público. Em 2018, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, reconheceu a nulidade do plano, mas em razão dos princípios da estabilidade econômica e da boa-fé dos empregados, e com base na teoria do fato consumado, determinou que a nulidade não atingiria os empregados que obtiveram promoção funcional antes da publicação da decisão de primeira instância, em junho de 2015. A relatora do recurso do MPT na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, observou que, com base no artigo 37 da Constituição da República, em 1992, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como é o caso da Cesan, estavam sujeitas às regras do concurso público. Mais tarde, o STF passou a flexibilizar a aplicação do artigo nas hipóteses em que a admissão ou a ascensão funcional, ainda que sem aprovação em concurso público, tenha se verificado entre a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, e a data da publicação da decisão, em abril de 1993, pois nesse período o tema ainda era considerado controverso, e esse entendimento passou a ser seguido também pelo TST. A empresa terá agora 120 dias para anular as promoções, sob pena de multa diária de R$20 mil. E a quarta turma do TST decidiu que uma sociedade de crédito no Maranhão não poderá ser equiparada à instituição financeira. O caso teve início quando uma vendedora entrou com ação na justiça pedindo a equiparação salarial e jornada equivalente à categoria dos bancários. Ela alegou que havia trabalhado para a sociedade de crédito por cerca de 5 anos em funções típicas de bancário. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, manteve a decisão de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento das diferenças. Segundo o TRT, o fato de a empresa estar habilitada no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado não afasta a equiparação às instituições financeiras, já que se trata de uma cooperativa de crédito com pequenas restrições em relação a outras cooperativas. Em recurso ao TST, a empresa alegou que, na condição de sociedade de crédito a microempreendedores, não tem autorização legal para realizar operações de captação de recursos junto ao público, conceder empréstimos para fins de consumo, nem ter participação societária em instituições financeiras. O relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, lembrou que o TST, ao analisar casos semelhantes, afastou a equiparação por entender que a empresa é de pequeno porte, com incentivo de microempresário, sem a finalidade de lucro. Na mesma linha, o ministro citou a orientação jurisprudencial 379 da SDI1 do TST, que fixa o entendimento de que os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário para a fixação da jornada especial prevista no artigo 224 da CLT. Dessa forma, por unanimidade, a sociedade de crédito não foi considerada instituição financeira e a empregada não tem direito à equiparação dos bancários. E no próximo bloco, o presidente do STJ suspende decisão que interferiu na remuneração das distribuidoras de energia elétrica. Voltamos já.
possamos defender o cidadão, para que possamos viver bem no regime democrático de direito, a Constituição Federal deve sempre ser elevada. E é dever de todo cidadão, de todo o Estado e de todas as instituições guardar todo esse texto constitucional, bem como aplicá-lo no dia a dia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que interferiu na remuneração das distribuidoras de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica entrou no STJ com pedido de suspensão de segurança contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em processo que discute a forma de contabilização e liquidação financeiras no âmbito do mercado de curto prazo de energia elétrica, especialmente em relação ao mecanismo de rateio do inadimplemento. A ANEEL explicou que a situação é passível de causar lesão à ordem e economias públicas ao conceder às empresas tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais agentes. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido da agência reguladora. Para o ministro, a decisão questionada ofende a ordem pública, pois ao adentrar a seara administrativa, substituindo o órgão regulador competente, o judiciário acaba por desconsiderar a presunção de legalidade do ato administrativo. O ministro acrescentou ainda que a substituição da decisão administrativa afeta a autonomia regulatória da administração pública, com impacto cascata com relação aos demais agentes envolvidos nesse mercado especializado. A decisão do STJ de suspender a interferência na remuneração das distribuidoras de energia elétrica é válida até o trânsito em julgado da ação que tramita o TRF1. No Tocantins, a Justiça Federal determinou que uma empresa de cimento respeite o limite de peso de seus caminhões. A fabricante de cimento terá que controlar o limite de peso dos caminhões de carga que circulam pelas rodovias federais que cortam o Tocantins. A decisão é da Justiça Federal de Palmas, após a análise de uma ação civil pública proposta pelo MPF. Documentos revelam que nos últimos 5 anos, a empresa foi autuada 14 vezes por este motivo. No país, foram 113 multas aplicadas em pouco mais de um ano. A Justiça considerou que trafegar com excesso de peso viola a legislação de trânsito e provoca danos no asfalto, além de colocar em risco a segurança de outros veículos, pois aumenta a chance de acontecerem acidentes. Por isso, a decisão determinou que a empresa seja multada em R$ 5.000 toda vez que ocorrer flagrante por excesso de carga. O Ministério Público Federal entrou na Justiça com uma ação civil e criminal contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, por lançamento de esgoto em praia. As ações movidas pelo Ministério Público Federal contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, pedem para que a empresa interrompa e recupere danos ambientais provocados no Rio Calhau e na praia que tem o mesmo nome, que ficam na cidade de São Luís. Nesses locais, o lançamento de esgoto não tratado tem provocado o escurecimento das águas e mau cheiro, um fenômeno que é conhecido como língua preta. O MPF pede também a condenação da empresa pelos crimes de poluição e omissão e ainda o pagamento de multa de até R$1 milhão por cada novo evento de poluição detectado. A Advocacia Geral da União confirmou na Justiça entendimento de que o pagamento de pensão por morte precisa de comprovação de dependência econômica de ex-esposa. A Advocacia Geral da União concordou com o julgamento da primeira turma recursal do Piauí, que adotou a tese de ser indevido o pagamento de pensão por morte sem comprovação de dependência econômica de ex-esposa quando da morte do segurado. O caso chegou à Justiça quando a viúva do segurado ajuizou uma ação questionando a divisão da pensão por morte com a ex-esposa dele. A autora da ação recebia o benefício desde 1995, mas em 2015 a ex-mulher procurou o INSS, comprovou que tinha se divorciado dele em 1981 e que recebia pensão alimentícia após o divórcio. Desde então, o benefício da pensão por morte passou a ser dividido
entre as duas mulheres. Mas na ação judicial, a companheira alegou que a divisão do benefício era indevida, já que a ex-esposa não dependia economicamente do falecido. A autora, então, ajuizou a ação para discutir a dependência econômica dessa ex-cônjuge. Ela conseguiu comprovar no curso do processo que essa ex-cônjuge, apesar de comprovadamente receber pensão alimentícia no momento do falecimento, não dependia economicamente desses valores. Ela comprovou que essa senhora já era aposentada, ou seja, ela tinha um benefício previdenciário próprio e ainda exercia atividade econômica e auferia renda com essa atividade econômica. Em defesa do INSS, a AGU também reforçou que a ex-esposa não comprovou a dependência econômica. Em primeira instância, a Justiça Federal no Piauí concordou com o pedido da companheira do segurado. Entendeu que a falta de dependência econômica permite que se negue o direito ao benefício de pensão por morte à ex-cônjuge, que de fato recebia pensão alimentícia no momento do falecimento. A ex-esposa recorreu da decisão, mas, por unanimidade, os magistrados da primeira turma recursal do Piauí negaram provimento ao recurso. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.